Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um amanhecer, onde o milagre da vida está sobre a vida daqueles, no caso, nas nossas vidas, que estamos mais um dia respirando, dormimos mais uma noite, e que possamos, meus irmãos, conduzir nossas vidas baseado no que o Senhor tem para as nossas vidas, mediante a tua lei, mediante a tua justiça, e que possamos avançar cada vez mais no seu propósito, tirando os nossos sentimentos, nossas feridas, nossos males, entendendo que o Senhor, nosso Deus, Ele fez todo o processo de uma forma, na onisciência dele, que é a sabedoria além da curva, no tempo dele, porque ele não tem tempo, ele é atemporal, no tempo que eu quero dizer, no tempo dele sobre a humanidade. Então a visão aqui hoje do versículo vai ser sobre que Deus mandou o seu Filho unigênito na terra, e não que para que ele julgasse esse mundo, mas que de fato esse mundo fosse salvo por ele. E um devocional como este, um canal como esse, meus irmãos, indiferente de redes sociais que levam o povo a cativeiros, aqui é exatamente o contrário, para realmente não sermos julgados, mas de fato ser salvos, não só na salvação eterna, mas também ser salvos em cada situação adversa, em cada plano, em cada projeto, na nossa descendência. Eu falo para vocês mais uma vez, repito, que pena que eu conheci esse evangelho quando já tinha 32 anos de idade, e o curso da minha vida já estava meio bagunçado. Que pena, no sentido de muitas consequências, mas que bom que eu fui alcançado. Glória a Deus por eu ter sido alcançado por este evangelho, que me ensina a cada momento e quer me ensinar hoje, nessa manhã, e levar esse ensinamento a cada um. Como eu falo sempre, eu sei que tem muitos maduros espiritualmente, que tem mais experiência do que eu, que ouve esse devocional, que me prestigia de alguma forma, me apoiando, ouvindo, me aconselhando, me orientando. Alguns fazem isso, porém, em nome de Jesus, meus irmãos, que se não seja para iniciarmos essa visão, que seja para nos alimentar e nos fortalecer. E a palavra de Deus diz hoje, por relato de João, apóstolo João, porém, que aqui foi a missão do Filho, e certamente foi o que ele deixou bem claro para trazer para nós aqui no século 21. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter me chamado, muito obrigado por ter me escolhido. Muito obrigado pelo seu manual de vida, e obrigado, Senhor, por ter mandado o teu Filho morrer na cruz do Calvário, não para julgar esse mundo dessa vez, mas sabemos que o Senhor o julgará da segunda vinda de Jesus Cristo, pois eu creio na tua palavra, Pai querido. Mas muito obrigado, Senhor, por trazer o teu juízo. Muito obrigado por me dar revelações sobre o seu juízo, sobre a tua palavra. Obrigado por exercer o querer, o realizar em mim de acordo com a tua boa vontade. Mas lhe peço, Senhor, cada dia mais,
revele mais, queira mais. Oh Pai, em nome de Jesus, realize no seu filho. Me ajude a levar essas mensagens adiante com mais eficácia, para que as pessoas recebam em nome de Jesus e mudem de vida. Oh Pai, não só por ouvir, como eu falo sempre, que a palavra do Senhor não é um livro de história e que não seja através da minha boca. Me ajude a trazer essa teologia sistemática, a hermenêutica, a exegese. Me ensine, Senhor, em nome de Jesus. Eu conto com a Tua presença, pois eu sou um ser humano limitado, mas o Senhor pode abrir a torneira do querer e realizar em mim. Oh Pai, em nome de Jesus, me ajude nessa manhã, trazer o melhor para mim e para os meus irmãos, para que possamos realmente sair de vida e entender todo esse processo. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus, e amém. Irmãos, então, essa palavra é tão conhecida, né? João 3,16. Vou ler aqui o contexto para que eu e vocês possamos, de alguma forma, avançar em conhecimento. E a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo-chave do dia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ficamos por aqui. Irmãos, o verso 16 é o tão conhecido, que é a afirmação que Deus fez isso por nós. Ele mandou o seu único Filho unigênito em amor a nós. Isso é bem claro. A questão aqui é quando a gente entende o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Irmãos, este mundo, ele já está julgado desde Adão. Quer ver eu levar para vocês? Vamos ver o exemplo aqui, João 9,39, só a confirmação, porque quando eu falo por aqui, olha, irmãos, nós já somos natureza pecaminosa, natureza caída, natureza de Adão. Isso já foi julgado lá, então esse mundo já é julgado desde o princípio. Olha bem o que diz, João 9,39. Jesus dizendo, aqui exatamente Jesus dizendo, não é um relato. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, oh meu Deus, glória a Deus. Ele veio para trazer o juízo. O que é o juízo? É o julgamento de Deus pela tua justiça. A justiça dele está aqui, é a gente entender o que ele fez por nós. Olha bem, a fim de que os que não veem, vejam. Então essa é a minha função de levar esse evangelho adiante, assim como cada homem e mulher que é levantado aqui nessa terra, para levar essa palavra adiante, para entender que os que não estão vendo Jesus, esses estão cegos. Oh, meus irmãos, e os que veem se tornem cegos. Tem muitos que querem ver muitas coisas por aí, mas estão cegos, que se acham inteligentes, que se acham estudiosos, que se acham melhor do que os outros. Jesus Cristo, ele mandou
Ele veio à terra e deu a maior lição de humildade nessa terra, começando pelo seu nascimento, que ele nasceu lá numa estrebaria, numa manjedoura. Começando por isso, na simplicidade, que ele foi um carpinteiro, que ele foi o mais simples possível em suas falas. Ele nunca brigou com ninguém, ele nunca alterou com ninguém, a não ser, se alguém quiser entender que ele alterou, quando ele entrou ali no tabernáculo, ali naquela igreja ali, e o povo estava negociando na casa do pai dele. Ali ele irou, ali ele deu um exemplo de basta. Porém, este homem, Jesus Cristo, quando homem aqui na terra, ele deu o maior exemplo para nós de humildade e simplicidade. Então, o sentido é esse. Ele não veio para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Ele veio para que este mundo fosse salvo. Olha bem o que vai dizer aqui em João 5, 25, de 25 ao 30. João 25 ao 30. Em verdade, Jesus Cristo dizendo de novo, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Oh meu Deus, glória a Deus. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma do que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, olha bem, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. E a hora já chegou, meus irmãos, para a gente ter vida em Cristo Jesus. Para que depois, como aqui no fim está dizendo, aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu sinceramente, eu espero em Cristo Jesus que eu esteja falando, começando por mim, para quem tem juízo, e entender que o juízo de Deus, ele será feito. Mas irmãos, vamos ter juízo para entender que a gente tem que se diminuir, tirar essa nossa estrutura que a gente pensa que tem, achando que é alguma coisa, porque a gente atingiu alguma coisa, algum padrão aqui na nossa vida terrena. Porque aqui é um processo de edificação. Nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o dia que vai vir esse juízo, quando Deus vai mandar o seu Filho para esse juízo final. E não sabemos o dia que morreremos, se morrermos sem estar entregue a nossa vida, vendo que Cristo Jesus fez tudo isso, o julgamento não será bom. Nós vamos ser dentre aqueles que no dia do juízo final, nós vamos ser mais uma vez condenado. A gente já veio nesse mundo, na primeira passagem, condenado, porque somos filhos de Adão. E esse mundo já é
julgado, como a própria palavra disse aqui. E nós não vamos ter a inteligência, a sabedoria de Cristo para entender tudo isso. Tudo bem que eu creio que Cristo Jesus, ele sabe, porque hoje ele sabe porque ele está à destra do Pai, porque teve um momento quando ele estava aqui na terra, ele disse que não saberia quando seria o dia e quando também os quais seriam. Mas, irmãos, ele está à porta e bate. O que a gente tem que fazer é abrir. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, eu sei que eu tenho que resolver, dando o exemplo de mim, eu tenho que resolver muitas coisas ainda na minha vida, mas essa incerteza eu não tenho, que Jesus veio à terra, ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter a oportunidade de cada um pegar seu passaporte para ir para a morada eterna após a nossa morte física. Mas, irmãos, em nome de Jesus, compreendam essa visão. Ele não veio para julgar esse mundo, ele veio que através dele, do exemplo dele, que a gente tivesse essa salvação. E esse exemplo dele, o que estamos fazendo para o nosso dia a dia? Será que nós não estamos julgando esse mundo quando a gente julga o próximo, que tem uma certa limitação? Será que a gente não precisa se encher de Jesus Cristo para perdoar, para entender que o próximo tem uma limitação, para entender às vezes que o próximo precisa da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso jejum, da nossa orientação? Ou será que a gente deve julgar este mundo? Porque nem Jesus veio para isso, nesse mundo. Ou será que eu e vocês, se a gente fizer isso, a gente não está querendo ser até mais do que Jesus? Porque Jesus não fez isso. Jesus vem dar um modelo para mim e para vocês, nessa manhã, através deste devocional, dessa palavra, para que eu e vocês entendêssemos que a nossa adversidade humana está aí para a gente dar o exemplo de Jesus. Não julgar o próximo, porque as feridas do próximo que o lembra quando eu falo, olha gente, a alma é o centro das nossas emoções e ali está armazenado tudo que foi inserido na nossa vida, na constituição da nossa vida, lá atrás. Mas vocês querem julgar verdadeiramente? Eu e vocês queremos julgar verdadeiramente aquele que tem uma ferida tão profunda e não consegue desenvolver a sua vida igual você quer, ou igual eu queira que ele desenvolva? Irmãos, o exemplo de Jesus é compaixão, bondade e misericórdia. Aquele que chegar próximo de nós, se não for dentre aqueles tóxicos que vêm atrapalhar a nossa vida, tirar a nossa paz, tirar a luz do mundo, fazer com que o sal seja insípido, que não tenha serventia, ok, tudo bem, a gente tem que afastar e o próprio Deus nos ensina em discernimento como fazer isso. Mas, irmãos, até quando o Senhor permitir que venha um colega de trabalho, um filho, um pai, uma mãe, ou qualquer um irmão, ou dentro do próprio ministério de uma igreja, ou onde for, até essa pessoa não ser dentre essas tóxicas que vai tirar a paz daquele reino, daquele lugar, do reino que eu falo, daquele espaço. Então, enquanto isso não acontecer, que peguemos o exemplo de Jesus Cristo, de não julgar, porque estes que têm suas falhas, que têm suas limitações, com certeza eles não tiveram culpa de ter vindo assim. Nem eu com as minhas limitações, e glória a Deus, aqueles que ainda avançaram em conhecimento, em
conseguiram se libertar de alguns males, mas tem muitos que ainda estão nesse processo. Por isso que nós temos que não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. E este viver que devemos viver na carne, devemos também viver na fé, no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E não devemos julgar este mundo, porque ele não julgou. Ele veio dar a fórmula de sermos salvos. E nós precisamos entender isso. E já fecho esse raciocínio, fecho esse devocional nesse dia. Hoje, dia 6 de agosto de 2025. Espero em Cristo que o que o Senhor me trouxe de visão tenha sido benéfico para vocês aí. E assim como tem sido para mim. E que assim seja, em nome de Jesus. Avancemos, meus irmãos, em Cristo ou com Cristo Jesus. Amém. Aquele abraço e até a próxima.